Boa noite a todos os estudantes, professores, mediadores do curso de EAD, de Administração Pública e demais convidados. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse seminário. Sou a professora Elizabeth Matos, coordenadora do grupo de pesquisa em Epistemologia da Administração Política e do Programa de Estudos Aplicados em Administração Política da UFBA. Aqui estou representando o NPGA no âmbito da disciplina Tópicos Especiais em Administração Pública e Sociedade, com ênfase nos estudos da teoria da administração política. Então, vocês estão aqui assistindo um debate, irão assistir um debate no âmbito da disciplina que integra os programas de doutorado e de mestrado acadêmico. Este seminário foi organizado por estudantes dessa disciplina do doutorado e tem como título, Contribuições da Administração Política para repensar o conceito de desenvolvimento nacional e territorial. Então, o objetivo desse encontro, desse momento aqui de reflexão coletiva, é ampliar as discussões que os estudantes tiveram a partir do acesso aos textos clássicos de Reginaldo Souza Santos e alguns também com a minha participação. Como esse seminário ele foi aberto para estudantes de graduação, tanto do curso de Administração Pública, na modalidade EAD da UFBA, da qual eu sou coordenadora, com muita honra, e também do curso de Administração Pública e Gestão Social presencial da UFBA, do qual eu sou professora, eu queria dar aqui alguns esclarecimentos para esses estudantes, porque esse seminário, mesmo sendo dedicado para o debate dos estudantes de doutorado e de mestrado, ele é muito importante para a formação de vocês, que nesse momento, vocês poderão considerar essa atividade como uma complementação da carga horária de atividade complementar. Mas no futuro, os dois cursos terão essa disciplina como obrigatória da graduação, e aí vocês já terão uma aproximação com esse tema. Eu vou passar a palavra agora para a equipe que ficou responsável por fazer a coordenação desse evento. Então, nós temos aqui André Pires Coelho, que é estudante da disciplina, é doutorando do curso de doutorado de Administração Pública da UFBA e vai fazer a mediação desse evento. Então, desejo a todos um bom evento e que vocês possam debater aí no chat, aproveitando a presença de dois professores convidados externos. André, com você. Como a professora falou, a gente está aqui para fazer esse debate mais abrangente, né? No âmbito, na temática da teoria da administração política, e a gente está aqui estamos com dois convidados hoje, certo? O primeiro convidado, que vai fazer uma intervenção aí de aproximadamente 30 minutos, é o professor Geraldo Medeiros Júnior, tá? O professor Geraldo, ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor também possui mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é professor da Universidade Estadual da Paraíba. Tá? O professor também tem experiências na área de Economia Política e Administração Política e atua nos temas da administração política, da administração pública, gestão, financiamento da saúde e gestão da educação. Tá? O nosso segundo palestrante, que vai fazer também uma intervenção aí em torno de 30 minutos, é o professor doutor Emerson de Souza Silva. Tá? O professor Emerson possui graduação em Ciências Econômicas, com especialização em Gestão de Negócios, mestrado em Desenvolvimento Regional e doutorado em Administração, no caso no doutorado em Administração, aqui pelo nosso NPGA. Né? O professor também ele é economista
da Advocacia Geral da União, junto à Procuradoria Geral Federal em Sergipe, e foi professor em diversas instituições de ensino superior. Atualmente, ele atua nos seguintes temas: administração política, técnicas estatísticas multivariadas e análise econômica. O professor também é divulgador da área de pesquisa da administração política do espaço geográfico. Né? Esses nossos convidados hoje estão aqui para fazer, né, uma mesa redonda e realizar um debate sobre a nossa temática, né, que é a administração política para repensar o conceito de desenvolvimento regional, ou de desenvolvimento nacional e territorial. Tá? Então, a nossa dinâmica vai seguir com essas duas intervenções dos dois professores, em torno cada um de 30 minutos. Depois a gente vai abrir para perguntas, né? E no final a gente vai fazer um breve encerramento. Tá? Gostaria de fazer 2 breves lembretes. Primeiro, que todos que estão aqui presentes, né, na nossa audiência, que se não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal da Administração Política, aqui no YouTube. É um canal que vem realizando aí ao longo de vários anos uma boa exposição aí sobre as temáticas relacionadas à teoria da administração política. E se inscrevam no canal e marquem aí o joinha na nossa live. Né? E o segundo lembrete é para convidar vocês a participar do próximo seminário que vai acontecer na próxima quinta-feira, né, dia 27/11, que também vai ter como a temática abrangente a administração política, mas voltada para as discussões relacionadas à epistemologia da administração política e um debate entre outras áreas do conhecimento. Né? Por fim, eu gostaria aqui de registrar que esse seminário ele foi organizado por um time dentro da disciplina tópicos especiais em administração política, e fazem parte dessa equipe os alunos, mestres, doutores e alunos especiais, que são Virgínia Costa de Castro, Renata Fagundes de Souza Araújo, James Muniz Nogueira, Danilo Souza de Oliveira, Ionara Nayara Carvalho Santos, eu, André Pires, e Ilná Pinho de Oliveira. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa dinâmica, vamos iniciar então com a intervenção do professor Geraldo. Não sei se já está a postos aí, professor Geraldo. E aí, pronto, então vou passar a bola para o professor Geraldo. E aí, professor, fique à vontade, né? Aqui o piso é do senhor e vamos que seja muito produtivo o nosso debate aqui. Boa noite, muito obrigado, André. É uma satisfação muito grande participar desse debate. Sempre que sou convidado nos debates de administração política, para mim é uma alegria, um orgulho muito grande. Então, quero agradecer a você, agradecer à professora Elizabeth pelo convite. Conversei ao longo dessa semana com a Virgínia e também quero agradecer a ela pela gentileza. A gente foi construindo juntos, então estou muito feliz. Eu até preferia estar na Bahia nesse momento, em Salvador, mas estou falando daqui de Campina Grande, na Paraíba, a terra do maior São João do mundo. Eu sou professor, já fui apresentado, sou professor da Universidade Estadual da Paraíba,
E eu pensei nessa minha fala ter duas preocupações, um pouco contar a minha história com a administração política, mas e contando essa história e trabalhando com alguns conceitos trazidos especialmente pelo professor Reginaldo Souza Santos, que foram mudando muitas das minhas preocupações profissionais. Então, não estou contando a minha história apenas, mas trazendo aqui um relato de como a administração política mudou a minha visão de mundo e mudou muitas das decisões que fiz ao longo desses últimos anos. Então, é um pouco nessa linha o que eu vou falar. Espero que seja algo que seja proveitoso de alguma forma. Quando eu conto essa história, eu tenho que voltar um pouco no tempo, ali para 2010, no final de 2010, eu tinha aprovado um projeto do PET, do Programa de Educação Tutorial, que era um PET curso, PET Administração, na UEPB. Eu estava muito feliz com a aprovação do projeto, mas eu sou economista por formação, trabalhando no curso de administração, e eu vivi uma grande crise, porque eu pensava, como é que eu vou fazer um PET crítico, eu vou fazer um PET diferenciado? Eu tinha uma análise de que o nosso curso, naquele momento, ele não era um curso crítico, muitas vezes ele se confundia, ele tinha uma análise tecnicista, mas muitas vezes se confundia até com autoajuda, com algo parecido com religião, e isso me incomodava muito, porque eu disse, a administração é coisa séria, é ciência, e, portanto, tem que ser trabalhada de outra forma. Então, tinha embates terríveis internamente, e nessa crise, nessas reflexões, o professor José Bezerra, que foi meu professor na Universidade Federal de Campina Grande, uma vez conversando com ele que é amigo do professor Reginaldo, de longas datas, ele me disse, Geraldo, tem algo diferente acontecendo na Bahia e você poderia ir conhecer o que está acontecendo lá, porque tem um grupo de administração crítica lá na Escola de Administração da UFBA, e valia muito a pena você conhecer as obras do professor Reginaldo Souza Santos e conhecê-lo pessoalmente. Para minha sorte, alguns dias depois, estaria acontecendo o encontro de administração política em Juazeiro do Norte. Então, eu consegui articular para levar os meus alunos do PET, fui com o professor José Bezerra, e naquele encontro em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi algo que mudou muitas das minhas preocupações profissionais. Lá eu conheci o professor Reginaldo Souza Santos, a professora Elizabeth, tão importantes para mim. Revi o amigo Fábio Guedes Gomes, que é um dos autores da administração política, natural de Campina Grande. Eu conheço o Fábio há praticamente 40 anos, e pude mergulhar nesse universo. Além de conhecer os autores, eu mergulhei nos livros do professor Reginaldo, e isso mudou completamente o projeto que eu tinha relativo ao PET Administração. Porque, a partir do que eu vi lá em Juazeiro, eu posso dizer que o impacto foi imediato. O fato de ver a gestão como foco das preocupações, que é o caso da administração política, me fez ter a necessidade de compreensão do mundo para poder administrar bem. Então, não era só olhar para as organizações numa relação fria, muitas vezes sem relações sociais, uma relação entre pessoas e coisas, mas havia um pressuposto de que, assim como na economia política, a minha formação, não pode existir administração sem as pessoas, não pode existir administração sem relações sociais. Então, não era nada de técnica, não era nada de autoajuda. E tendo esses impactos, eu comecei a mudar o projeto do PET, e a partir de então a gente fez fóruns de cinema, por exemplo, a gente foi ler livros de ficção, e ao ler livros de ficção, a gente não estava fugindo da realidade, mas muito pelo contrário, porque a gente fez grandes discussões sobre a Revolução dos Bichos, Memórias do Cáceres, Germinal, e tantos outros. Então, começou a ter uma vida muito diferente.
Claro que isso incomodou muita gente, a gente, como diria o cantor Ednardo, do Ceará, que ele canta numa música Estou batendo na porta para lhe aperrear, a gente aperreou muita gente com essas mudanças. Mas comecei a ver que tinha uma vida diferente na administração, a partir da perspectiva da administração política, e aí saltava aos olhos a necessidade da elaboração de um projeto de nação. Essa necessidade do projeto de nação, portanto, essa perspectiva de se trabalhar com macro, de se trabalhar com todo, fez na minha cabeça, a partir das leituras do professor Reginaldo, um diálogo interessantíssimo entre a economia política, a economia marxista, mas especialmente a economia keynesiana, e a administração. Então, alguns autores que, para mim, estava muito claro que eles estavam restritos ao âmbito da economia, eu comecei a ver que eles trabalharam, até sem explicitar muitas vezes, mas trabalharam com preocupações com a gestão. E isso foi muito interessante. Isso fez com que eu entendesse que o mercado, com aquela anarquia da produção trabalhada por Marx, com a anarquia da produção, com todos os capitalistas, todos os empreendedores, buscando a maximização dos seus lucros, olhando para a empresa do ponto de vista micro, nós não teríamos uma instituição, um agente econômico que pensasse num todo e começasse a ver os desequilíbrios do mercado. Lá em Marx está presente que essa anarquia da produção, lá no segundo momento, ela gera a superprodução. Essa anarquia da produção, ela gera o excesso de oferta. E aí se tem, na própria obra de Marx, uma visão de crise nesse aspecto. Esse tema ele é trabalhado depois por Keynes, e em Keynes aquela compreensão de que deixando o mercado livremente, nós teríamos as crises e, portanto, nós teríamos um capitalismo funcionando de forma cíclica, e o grande problema desse funcionamento de forma cíclica é que muitas vezes as crises eram mais profundas, as crises eram mais violentas, e se trabalhando com crises mais violentas, a perspectiva de saída da crise acabava sendo muito mais demorada e muitas vezes impossível de acontecer com pleno êxito, se deixasse apenas o livre mercado. E aí, ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos de vida, o professor Reginaldo ele foi enfático de que não era correta a ideia de que Keynes ele defendia a intervenção do Estado na economia. O professor Reginaldo tinha muito claro de que o Estado ele não era exógeno, então não tem intervenção porque não tem um agente econômico de fora da economia. E eu tenho isso muito claro, não existe capitalismo sem consumidores, não existe capitalismo sem empresas, especialmente empresas privadas, mas também não existe capitalismo sem Estado. Então, os três agentes econômicos, eles são endógenos. E ao considerar o Estado como endógeno, esse agente econômico ele tem características diferentes dos outros agentes, e tendo características diferentes, portanto, esse Estado ele tem a capacidade de observar que a anarquia da produção vai gerar daqui a pouco um excesso de oferta ou uma insuficiência de demanda. Então, é possível, olhando a longo prazo, fazer um planejamento adequado, ou, a partir da construção de um projeto de nação, se fazer um planejamento de quais são as prioridades do país e, consequentemente, até, quem sabe, evitar a existência das crises. Isso mexe muito com a cabeça, e eu ficava pensando, será que dá certo? Será que é possível? Como lá nas palavras do Raimundo Fagner, com Ferreira Goulart, será arte traduzir uma parte na outra parte? Então, será que dava certo? E para o professor Reginaldo, Keynes ele não se limitou apenas a ser um autor importante para a economia. Ele é importantíssimo, ele é basilar na economia, mas ele é um autor fundamental para a administração política. E pelo que eu acabei de falar,
porque esse Estado ele pode ser fundamental se ele trouxer o projeto de nação. Então, aquela famosa frase de Keynes, de que no longo prazo estaremos todos mortos, não representa um pensamento fiel do que Keynes fez, porque, na realidade, ele não se isentou de falar do longo prazo. Ele trouxe a solução para a crise no curto prazo, mas também trabalhou com perspectivas dessa crise depois muito bem desenvolvida, esse pensamento pelo próprio professor Reginaldo. Então, não eram só medidas emergenciais para tirar o capitalismo da crise. Ele trabalhou com longo prazo. Então, isso muda muita coisa, isso traz reflexões mais profundas sobre a possibilidade do desenvolvimento. Será que seria possível evitar os efeitos maléficos das crises capitalistas, havendo um projeto de nação com planejamento a longo prazo? Seria possível se antecipar aos estrangulamentos do mercado. Crise em Marx e em Keynes e nos economistas, como eu falei aqui, é oferta maior do que demanda. Para os economistas da demanda, Keynes entre eles, é insuficiência da demanda. Então, seria possível para o Estado ser responsável para o projeto de nação? Então, isso abre um outro diálogo interessantíssimo, porque quando a gente observa o que aconteceu no mundo no pós-guerra, com aquele mundo dividido em três, entre países capitalistas desenvolvidos, países socialistas e países capitalistas subdesenvolvidos, chamados de terceiro mundo, observa-se que nos países capitalistas desenvolvidos houve uma forte presença desse Estado planejador e esse Estado que, a partir dos investimentos públicos, a partir da clara definição do papel do Estado, e mais do que isso, da construção de um projeto de nação, se teve sucesso nesses modelos de desenvolvimento nos países capitalistas desenvolvidos. O chamado segundo mundo dos países socialistas, da mesma forma, aí com a forte presença do Estado, mas não dá para menosprezar o que se conseguiu nos vários aspectos, nas políticas públicas, no que se conseguiu na política de saúde, na política de educação. Então, desculpem, teve também um sucesso interessantíssimo, portanto, nessas duas experiências do mundo pós-guerra, se viu a forte presença do Estado como condutor e como o formulador do projeto de nação. Agora, o outro lado é que, do lado de cá, nos países subdesenvolvidos, esse modelo não deu certo, não aconteceu como se queria. Mas o professor Reginaldo ele insistiu muito, e sem nenhum tipo de utopia, sem nenhum tipo de análise ingênua, ele insistiu muito na perspectiva da construção de um projeto de nação. E quando eu falo sem nenhuma perspectiva ingênua, porque isso eu perguntei mais uma vez ao professor Reginaldo, e talvez seja a grande pergunta que eu repeti ao longo dos anos, que é a seguinte: seria possível um projeto de nação num país subdesenvolvido como o Brasil? E essa pergunta eu fazia porque quando a gente olha para Getúlio Vargas, a gente vê claramente um projeto nacional e autônomo de desenvolvimento, um projeto consistente de desenvolvimento para o Brasil, que se baseava na construção do capitalismo nacional, que tinha forte presença do Estado e a criação de todas as condições para que o setor privado nacional pudesse se desenvolver. Mas isso desagradou os países desenvolvidos. Eu tenho falado, e não sou eu que falo, né, tantos autores, que mais do que a ameaça socialista, esse projeto norte-americano ele temia a construção de um projeto de nação nos países subdesenvolvidos. E foi muito mais no sentido de desmontar projetos de nação, projetos capitalistas de nação, é importante dizer, que se teve ações violentas, muitas vezes, os golpes, as tentativas de golpes que aconteceram
ao longo da história. Então, o Getúlio Vargas ele se mata, mas se não tivesse se matado, teria sido deposto em 1954. JK vem em seguida também com um projeto em ação, esse sim, de um lado, com muito sucesso, com grande crescimento, com industrialização, com um automóvel como carro-chefe, mas, por outro lado, submisso aos interesses de fora e causando dependência científico-técnica, né? Porque todo o pensar da indústria era feito lá fora. Então, a gente tem essa contradição, que quando o projeto em nação ele é submisso, ele tem um apoio do capital externo. Quando ele faz alguns enfrentamentos necessários para o desenvolvimento científico-técnico do país, ele traz problemas. E aí, nunca é demais falar o que acontece também no segundo PND, dentro do próprio governo militar, mas um projeto que desagrada o domínio norte-americano pela construção de projetos de educação, pela geração de ciência, tecnologia, né, do desenvolvimento tecnológico próprio, que vem a desagradar. Então, eu fazia essa pergunta: é possível ter esse projeto? E o tempo vai passando, a gente vê ao longo de todos os anos 80, também nos anos 90 e nesse século atual, a ausência de um projeto de nação, a ausência da construção de um projeto de nação. E o pouco que se fez, que não dá para, pelo menos na minha opinião, se chamar de projeto de nação, o que o governo Dilma, por exemplo, em um dado momento, começa a fazer, a proximidade com os BRICS, por exemplo, e algumas políticas internas tão importantes, acaba sendo combatido por esse capital. Então, essa é a questão de $1 milhão, essa é uma bela questão. E hoje, com a proposta do governo Lula da nova industrialização, da reindustrialização, que é um projeto por si só interessante, mas se vê que o governo não consegue mobilizar a nação, não consegue pactuar com agentes econômicos para transformar esse projeto num novo projeto de nação. Eu estou contando essa história toda porque isso foi influenciou o meu período lá no PET Administração. Eu fui, aqui em Campina Grande, eu fui secretário de saúde também. Então, isso, e ao longo do tempo, eu deixei a Secretaria de Saúde e fui ocupando cargos na universidade, fui coordenador de curso, chefe de departamento, diretor de centro, e atualmente eu sou pró-reitor de planejamento da universidade. Então, essas ideias me influenciaram a vida toda. E, portanto, na administração pública, a necessidade de ter o planejamento, de se partir do macro ao invés de se partir do micro. Muitas vezes, quem está em gestão não sabe muito onde se quer chegar, porque eu fui secretário de saúde, eu sabia disso. Era a maternidade, que em um dado momento tinha entrado em crise, porque tinha morrido uma senhora na véspera, e o secretário ele tinha que resolver o problema imediato. Era a falta de leito em algum hospital. Então, quem está na gestão passa boa parte do tempo apagando incêndios, resolvendo problemas emergenciais. Mas essa visão da administração política, ela me fez ver a necessidade de olhar o macro, de ir do macro para o micro. E aí, lá na saúde, a necessidade de bons planos, né? Formalmente, há necessidade de se fazer plano de educação, né? Plano nacional de educação, plano estadual, plano municipal, na saúde da mesma forma, né? Plano municipal de saúde. Em um dado momento, eu fui responsável por um plano municipal de saúde e eu mandei refazer tudo, porque cada setor, cada departamento da Secretaria de Saúde fazia a sua parte de forma burocrática, e diziam que era técnico, mas ninguém conversava com ninguém. E eu ficava admirado, porque o responsável pelo SAMU nunca tinha conversado com o responsável pela saúde mental. E essas pessoas elas precisavam se encontrar
porque o paciente de saúde mental, quando de um surto, ele seria transportado pela ambulância do SAMU. Então, precisava o SAMU estar preparado para isso também. Então, essa necessidade de olhar o macro para depois se desenvolver o micro. Eu estou atualmente responsável na universidade para fazer o novo PDI da universidade, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. E as mensagens, os livros, as conversas com o professor Reginaldo estão o tempo todo presentes na minha cabeça. É importante fazer um bom PDI, é importante que se tenha, de fato, a noção de onde se quer chegar e que não seja um documento apenas para ilustrar o site da instituição. E está sendo muito legal, porque depois de muito tempo a gente conseguiu envolver toda uma equipe para as pessoas se encontrarem. Então, o pessoal da extensão encontrou com o pessoal da graduação, o pessoal da graduação, a graduação presencial, se encontrou com a graduação à distância, que eram departamentos completamente distantes. Então, nesse encontro se tem a pactuação e tem conflitos também. Bem legal, porque tem bastante emoção também na história. Então, é isso, a necessidade de se trabalhar com esse planejamento, aquela a certeza de que o mercado ele não vai resolver os problemas todos e que o setor público é o único que possui o posto de observação adequado para pensar no macro e no longo prazo. Então, se o planejamento for bem feito, importantes mudanças podem ser feitas na realidade. E aí eu volto um pouquinho no tempo para dizer que aí eu entrei lá no IPU, no Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu trouxe para o professor Carlos Brandão, o meu orientador, uma preocupação com Campina Grande. Minha maior frustração no período em que fui secretário é que Campina Grande, diferentemente de outros lugares em que muitas vezes faltam leitos de hospitais, Campina Grande tem mais leitos do que demanda por leitos. A gente tem mais hospitais do que doentes, falando de uma forma grosseira. Então, o que foi que aconteceu? Ao longo do tempo, os proprietários de hospitais eles lançaram as suas empresas, eles eram amigos dos políticos, e aí lançavam a empresa e rapidamente se credenciava o hospital, o serviço de saúde, na rede pública de saúde. Então, bastava ter o empreendimento que ele seria credenciado. Quando chega a época do SUS, com o estabelecimento de tetos físicos orçamentários, começa a se ver que tem um limite para isso tudo. E quando eu fui secretário, eu administrei recursos do Fundo Municipal de Saúde, em que 70% desses recursos ficavam com a rede hospitalar, e 30% é que ficava com a atenção básica, e, portanto, uma atenção básica sucateada. A gente precisava inverter essa lógica, porque Recife é diferente, mesmo com todo o setor hospitalar do Recife, existe uma atenção primária significativa por lá, João Pessoa, Natal, Mossoró, Caruaru, para ficar aqui nos arredores. Então, isso me preocupava e trabalhei com essa perspectiva de um projeto para a saúde, de um projeto em que se trabalhasse o longo prazo na saúde. Então, como mudar essa realidade de um modelo hospitalocêntrico para um modelo mais adequado às necessidades da população? Eu comecei a ver que aqui se morre principalmente de problemas cardiovasculares, então a gente precisa de mais prevenção, a gente precisa de mais promoção à saúde aqui na nossa realidade. Então, não seria o mercado que resolveria, mas, mais uma vez, a administração política ela chegava para salvar a minha tese, e em um dado momento eu estava muito aflito, sem saber muito o que fazer. O professor Reginaldo perguntou: você pode ir para a Bahia essa semana, que eu tenho tempo para falar com você? E foi uma das coisas, um dos momentos mais importantes da minha vida, porque eu tive esse privilégio de passar uma tarde na escola, um dia inteiro na escola de administração
da Escola de Administração da UFBA, acompanhado do professor Reginaldo, da professora Elizabeth, professora Mônica também, que era orientanda, e eu tive aula naquele momento. Que privilégio! Então, isso é uma gratidão para a vida toda que eu tenho ao professor Reginaldo e à professora Elizabeth pelo que eles fizeram naquele momento. E era a administração política mudando essa realidade da minha tese. Então, é um olhar para a aldeia, um olhar do que eu via a vida toda, mas um olhar qualificado, um olhar diferenciado, e fiquei muito feliz quando daqui a pouco o professor Brandão ele diz, rapaz, tem tese aqui. Então, você conseguiu. Esse diálogo, eu volto aqui ao projeto Nação, ele precisa ser feito entre Reginaldo e Celso Furtado. Quando eu falo que Reginaldo ele não era ingênuo em pensar que esse desenvolvimento ele seria conseguido seguindo aquela cartilhinha de que basta se industrializar, basta criar valor agregado, que isso acontecerá. O próprio Celso Furtado, ele lá, já no mito do desenvolvimento econômico, que fez 50 anos, ano passado, ele já dizia, não, essa história não é assim, não é uma receita de bolo para se desenvolver, porque tem uma variável aí política e tem enfrentamentos, e é preciso colocar essa variável política como algo importante. É preciso entender a geopolítica, é preciso entender essas particularidades. Então, longe do professor Reginaldo de pensar numa receita de bolo, mas, ao mesmo tempo, a concepção de que muita coisa poderia ser feita a partir do momento em que fosse gerado um projeto de nação ou um projeto para aquele local em que vai estar se administrando. Então, isso mudou a minha tese, isso muda o meu dia a dia, muda a maneira como interpreto a realidade, e isso traz uma satisfação muito grande. Me trouxe alguns conflitos, é verdade. Aperriei, contrariei interesses, mas acho que me fez construir muito mais do que qualquer outra coisa. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para dizer, um pouco esse relato pessoal, mas com ideias que, muitas das quais eu queria muito voltar a trabalhar com elas. Eu fico pensando que, quando se trata, por exemplo, da Seguridade Social, eu trabalho muito com o pessoal do serviço social, especialmente do programa de doutorado da UFRN, em Serviço Social. Tive há poucos dias em banca por lá, e acho que o Serviço Social tem feito discussões muito interessantes sobre a política da Seguridade Social. Mas eu tenho a impressão que tem discussões que só a administração política faria. Tem olhares sobre o fundo público, a categoria fundo público, que são nossas e que os assistentes sociais, pela formação, não conseguirão fazer. Então, eu acho que tem... O professor Reginaldo, ele abriu muitas janelas. Infelizmente, ele foi embora, mas e não conseguiu resolver tudo que ele queria ter resolvido. Mas pouco importa, ele deixou essas janelas abertas, que precisam ser trabalhadas e que são desafios interessantíssimos para quem está aqui na academia. Espero que tenha sido útil essas palavras. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês pela paciência em ter me ouvido, professora Elizabeth, especialmente, pelo privilégio de fazer essa conversa nessa noite de hoje. Muito obrigado. Professor Geraldo, muito obrigado. A gente agradece demais uma aula em meia hora aqui, que foi sensacional para a gente. Eu estou aqui encantado com suas falas, porque eu, particularmente, estou concluindo o doutorado discutindo China com a administração política, né? O meu objetivo principal é usar a lente teórica da administração política para tentar responder o que é o desenvolvimento chinês, né? E a sua fala trouxe para mim, professor, questões que eu já venho discutindo aqui nos meus escritos, mas que são fundamentais e que estão na obra do professor Reginaldo, mas não estão só na obra dele, está no cerne do que é a administração política, né?
Então, o senhor trouxe aqui para a gente o senso de totalidade, né? A questão de se interpretar o conjunto social e como que o Brasil, principalmente a partir dos anos 80, né, foi se desvirtuando por um individualismo anacrônico, né, com a ascensão do neoliberalismo, e que a gente perdeu, né, esse fio da meada construído a partir de Vargas, né, e que teve aí praticamente 50 anos, que você teve um fio de projeto de nação no Brasil, por assim dizer, né, e que a gente perdeu esse rumo, né. E eu consigo constatar com meus estudos, olhando a China, né, e eu olho a China principalmente a partir de Deng Xiaoping, de 78 para frente, mas é visível que já existia um planejamento anterior a este dentro do projeto de Mao. Como que esse direcionamento para um planejamento e para um projeto de nação aconteceu lá? Quer dizer, eu cada vez tenho mais claro para mim que eles lá tiveram uma vitória pensando no senso de totalidade. Obviamente não foi fácil, obviamente não é fácil. Imagina que eles são 1,4 bilhão de habitantes, né? Então, você conseguir um senso de totalidade com 1,4 bilhão de habitantes é um negócio, não é nada simples, né? Não é nada simples. Mas eu vejo isso lá e vejo isso no direcionamento da teoria da administração política, né? E o senhor trouxe isso para a gente logo no começo, o que brinda, porque não é fácil nos dias de hoje a gente pensar conjunto social, né? O individualismo ele está cada vez mais presente, é o eu por mim e Deus por todos, não é isso? Isso é muito... Isso esgarça o nosso tecido social, né? É uma coisa que a gente tem que lutar no dia a dia, isso é muito complicado. Portanto, eu achei fantástico o início da sua fala nesse sentido. E aí, depois, logo na sequência, o senhor traz a questão de Keynes, né? Keynes e o longo prazo, né? Keynes muitas vezes mal interpretado aí por alguns que dizem, né, que o professor Reginaldo é keynesiano, mas veja, o professor Reginaldo ele traz o longo prazo de Keynes, né? O longo prazo de Keynes, que está lá no último capítulo da teoria geral, e que está nos escritos, está muito mais forte, inclusive, nos escritos posteriores de Keynes, né? E sem dúvida nenhuma é uma referência nesse sentido, né? E aí eu entro com uma outra questão, porque o professor fala do macro para o micro. A visão do macro para o micro é fundamental, né? Porque para você olhar, para você fazer o planejamento do microcosmo, do município, do estado, você tem que ter premissas básicas, por exemplo, de macroeconomia, né? Que é o que, de novo, eu consigo ver na China. A China tem um mercado de capitais, por exemplo, até hoje fechado, que permitiu ela ter uma estabilidade macroeconômica muito grande. Para isso, fez um planejamento gigantesco, montando reservas internacionais, controlando entrada e saída de dólar, fomentando exportação dos últimos 30 anos, dos últimos 30, 40 anos para cá, né? Isso se deu na base de muito planejamento, né? Os planos quinquenais não são nada mais, nada menos do que do que esse planejamento levado à 10ª potência, né? E o senhor trouxe isso para a gente em uma fala tão curta, remetendo a Keynes e a importância de Keynes, né? da lógica de Keynes para a teoria da administração política, e não só isso, o senhor também chama a gente a olhar para frente, né? O que nós conseguimos fazer, né? O que nós podemos fazer, o que é possível de ser feito, né? É possível voltarmos a ter um projeto de nação, né? É possível voltarmos a ter um pacto social que busque desenvolvimento com bem-estar social, né? A gente sabe que está difícil, a gente sabe que está longe disso, mas o pensar, o refletir e o atuar, né, no nosso dia a dia são ações que
eu acho que fazem a diferença no final das contas. Então, assim, professor, muito obrigado mesmo. Sensacional a intervenção do senhor para a nossa discussão, para o que estamos estudando, avançando, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. E vou aqui agora passar a palavra para o nosso segundo convidado, né? Professor Emerson, a quem eu já dei as devidas credenciais. Professor Emerson, o senhor tem 30 minutinhos para fazer uma intervenção, e na sequência a gente vai abrir para um conjunto de perguntas e respostas com os nossos convidados aí no YouTube. Eu só peço mais uma vez para todos vocês que estão nos assistindo para se inscrever no canal da Administração Política e apertar aí no joinha para a gente ser aí divulgado nas redes sociais. Professor Emerson, mais uma vez, muito obrigado, e agora o piso é do senhor. Professor Emerson, professor, o seu microfone está desligado, professor. O seu microfone. Ligue o microfone. Pronto. Agora estou me ouvindo bem agora. Agora sim, professor. Obrigado. O discurso ensaiado aqui. Meu André, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, você, a Virgínia, né, e também quero fazer meu tributo aqui à professora Elizabeth, né, e ao professor Reginaldo, porque se não fosse eles, nada do que eu tenho hoje eu teria. Então, eu agradeço muito a todos aqui e vou tentar responder à altura, né, desse desafio, desse evento, que é difícil para mim, né? Até porque vai ser difícil para aqui que participou da minha banca, né? O Geraldo Júnior, né? O Juninho, como chamo em casa. Bom, mas vamos lá, gente. Quando a Virgínia me convidou, ela pediu que eu fizesse, né, uma fala de 30 minutos sobre o Comitê de Administração Política para o debate crítico sobre o desenvolvimento territorial nacional. Aí ela pensou alguns... Professor, desculpa lhe interromper. Vê se o senhor consegue colocar o microfone um pouquinho mais próximo da boca. Pronto, melhorou? Ou está muito baixo ainda? Não, tá bom. Agora eu acho que deu uma melhorada. Deu uma melhorada, né? Deu sim. Obrigado. Pronto. Então, a Virgínia, ela me pede aí, né? E aí ela faz assim, alguns possíveis subtemas, né? Projeto de ação, reforma tributária, reforma administrativa, mudança das relações de trabalho, estudos comparados. Citou até a questão da China. Eu fiquei matutando alguns dias. Então, vou tentar trazer uma coisa que eu já estou começando a estudar. Então, num primeiro momento, eu estou começando a estudar, ou seja, o que é exatamente a gestão das relações sociais de produção? Que é o grande foco, né? É a pedra angular do pensamento da administração política. O que vem a ser a administração das relações sociais de produção? Nós precisamos, nós ainda não temos esse conceito fechado, nós precisamos maturá-lo. Eu pensei, então, em trazer para vocês aqui o evento histórico de como as altas finanças, que era um conjunto de 7 bancos europeus, garantiu a paz no velho continente entre os anos de 1815 até 1914. Só que aí eu achei que eu ia perder muito tempo contextualizando esse fenômeno, esse evento, né, para depois entrar no conceito de administração política. Então, eu fui atrás de outra forma de trazer esse debate para cá, que é vendo o papel, né, da Troika.
né? Então, assim, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre a forma como a Europa contemporânea organiza a sua vida social, territorial, econômica e política sob a direção de um conjunto de instituições supranacionais que recebe o nome de Troika. Quem são essas três? O Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional. A proposta é tentar compreender como essas instituições conformam aquilo que o professor Reginaldo denominava de administração política, ou seja, a gestão das relações sociais de produção. E aí eu vou articular esses argumentos com a fala da cientista política Radhika Desai, né? E também com o do professor Milton Santos, né? Então, assim, nós podemos, então, interpretar o papel da Troika como um núcleo dirigente da atual ordem europeia. A grande hipótese que eu quero defender aqui é simples. A Troika opera não apenas como um consórcio técnico de administração monetária e fiscal, como um supervisor, mas também como um centro de comando político e econômico que organiza, disciplina e projeta os rumos da vida social europeia. Ela faz a gestão das relações sociais de produção. Ela é uma verdadeira instância de administração política do continente, a Troika. Essa administração não se dá apenas no plano financeiro, como se tenta fazer parecer, mas ela produz efeitos diretos nas políticas sociais, na estrutura comercial entre este bloco e mesmo na capacidade inovativa da Europa. E, ao fazer isso, ela acaba fragilizando o protagonismo do velho continente, principalmente diante dos Estados Unidos e dos BRICS. Por quê? Porque ela impede que a União Europeia realize plenamente sua autonomia estratégica. Vamos trazer aqui essa contribuição, a palavra da professora Radhika Desai, né? Com seu conceito de geoeconomia política. Ela defende o seguinte, e isso aí eu ouço ecos do professor Reginaldo: o capitalismo mundial não é um mercado autorregulado, mas um sistema organizado por estados, moedas nacionais e projetos geopolíticos em constante e permanente disputa. Não existe capitalismo sem Estado, e sim um capitalismo administrado, onde o poder político molda o funcionamento do sistema. E essa perspectiva é especialmente útil. Por quê? Porque ela permite entender como a Europa contemporânea, né, embora ainda o euro seja uma moeda forte, né, ela não constitui um Estado nacional. Ela não tem projeto próprio, não tem orçamento comum robusto. E nem o seu Banco Central é comprometido com o pleno emprego, só com a austeridade. O que existe é uma estratégia institucional marcada por tensões, desequilíbrios, assimetria, que faz com que a Europa seja, na prática, um componente da ordem financeira dominada pelo dólar. Hoje é só o quê? Hoje é só como é que eu posso dizer? É um interposto dos Estados Unidos. E quando nós olhamos para a Troika, né, através dessa letra, nós percebemos que ela opera como um mecanismo de disciplina geoeconômica. O Banco Central Europeu controla o crédito e a liquidez. A Comissão Europeia estabelece normas fiscais de regularização que limitam a capacidade de ação dos governos. E o FMI, por sua vez, injeta, quando necessário, né, o quê? Os velhos remédios da austeridade, condicionando financiamentos a reformas orientadas para o mercado. Nenhum compromisso com o quê? Nenhum compromisso com o desenvolvimento social. Nenhum compromisso com o desenvolvimento social. Nenhum compromisso com o avanço, né, da qualidade de vida, da importância inovativa, né, do velho continente. Né? Então, essas três instituições formam um sistema que fortalece um sistema transacional e subordina sua política econômica aos interesses de credores e investidores globais, inclusive e principalmente norte-americanos. É por isso que, desde a crise subprime, lá em 2008, a Europa tem passado por um processo que poderíamos chamar de
desindustrialização disciplinada, ou seja, políticas que limitam o crescimento salarial, comprimem a demanda e favorecem a financiarização, criando uma economia europeia mais frágil, mais dependente, né? E sem nenhuma capacidade de inovação. Mas aí a gente volta ao professor Reginaldo para entender melhor isso. O que é que o doutor Reginaldo diz? A administração política é a gestão das relações sociais de produção. Ou seja, não trata apenas de política econômica, mas também de organizar o trabalho, a produção, a circulação, o consumo e a reprodução social. Isso é a administração política. E essa é uma concepção que coloca o Estado, no caso europeu, as instituições supranacionais, no centro da estruturação das dinâmicas econômicas. Quando a gente aplica esse conceito para a Troika, o que é que nós vemos? Nós vemos que a Troika desloca a administração política do terreno democrático para o terreno tecnocrático. Né? O povo deixa de ser o sujeito do seu desenvolvimento e passa a ser apenas um receptáculo de orientações tecnocráticas. É por isso que a Europa está se perdendo, né? Dentro desse discurso de xenofobia, de ódio, né? De preconceitos, né? Voltando àquilo que ela era antes das duas grandes guerras. Né? Então, na Europa, né? Em vez de os Estados nacionais administrarem suas próprias relações sociais de produção, o que acontece? Essa gestão é exercida por instituições que não se submetem ao voto popular, mas até às diretrizes do mercado financeiro. Aí esse deslocamento produz efeitos bastante profundos. Por quê? Porque ele redefine a relação entre capital e trabalho, favorece a flexibilização, a precarização e desestrutura toda uma relação de solidariedade que é marca central do estado de bem-estar social na Europa. Né? Aí, com efeito, o que ocorre? Reduz o espaço fiscal dos estados, comprime políticas públicas, enfraquece serviços sociais e dificulta respostas efetivas às mais diversas crises, sejam elas sanitárias, energéticas, climáticas e por aí vai. A Troika orienta a política industrial europeia não para a construção de capacidades autônomas, mas para a abertura de mercados e privatização de ativos. Não disciplina apenas governos, ele reorganiza todas as relações sociais de produção de forma a subordiná-las aos imperativos do capital financeiro global. E aí entra Milton Santos. O que é que Milton Santos diz? Para ele, o território é composto por dois elementos indissociáveis: o meio técnico e o meio normativo. O que é o meio técnico? O meio técnico são as infraestruturas, o sistema de transporte, a rede de informação. E o que é o meio normativo? É aí que entra a administração política. São as regras, regulamentos, instituições que moldam o uso do território. A Troika, ela age de forma bastante intensa sobre o meio normativo. O que ela faz? Homogeneiza padrões, impõe regras fiscais para países bastante desiguais, né? E transforma o bloco europeu no quê? Um espaço funcional para o mercado global, principalmente para os interesses dos Estados Unidos. O resultado agora é que a Europa passa a ser um território de forte contraste entre o espaço corporativo e o espaço banal. O que é o espaço corporativo? O espaço corporativo, gente, é aquele organizado para favorecer as grandes empresas, os fundos de investimento, a BlackRock da vida, e os bancos, que se beneficiam da estabilidade monetária, da liberalização e que também da integração financeira. André falou uma coisa interessante. A China não se submeteu a isso em seu contexto de inserção na globalização. Ela não se submeteu ao espaço corporativo. Agora ela deu visão a quê? Ao espaço banal. E o que é o espaço banal? É o espaço da população comum, que enfrenta desemprego, salários comprimidos, serviços públicos reduzidos e custos sociais crescentes. Onde? Na Europa, não na China.
Por quê? Porque a troika ela amplia o espaço corporativo e reduz o espaço banal. E aí faz o quê? Provoca um processo de redução, né, da igualdade territorial interna. O norte se industrializa, países nórdicos e a Alemanha, enquanto o sul e o leste são empurrados para papéis econômicos subordinados. Gente, só para vocês terem ideia dessa loucura, a Bósnia-Herzegovina, muito embora tenha 3 presidentes, né, uma de cada etnia presente no país, é governada por um alemão, um técnico alemão indicado pela Comissão Europeia. Ele é quem controla o orçamento da Bósnia-Herzegovina. Não é? Por quê? Porque aqueles que não são privilegiados pela troika são subordinados. São subordinados. Não é? E aí, o que você vê nesse país? Turismo barato, as famosas, né, maquiladoras, né, maquilização, serviço de baixo valor agregado. E essas demandas, essas dinâmicas produzem efeitos diretos sobre 3 dimensões da vida europeia: políticas sociais, comércio e inovação. Primeiro, as políticas sociais, né, são o principal alvo da austeridade defendida pela troika. E aí, separa com a capacidade de você promover o desenvolvimento social. Aí, nessa história, Grécia, Portugal, Espanha, Itália, são países exemplares. Por quê? Porque eles passaram por cortes massivos de investimento público, por privatizações, reformas previdenciárias e trabalhistas. Isso reduziu o quê? A capacidade de reprodução social, agravou as desigualdades e fragilizou o pacto econômico. O Estado de Bem-Estar Social Europeu, que foi construído ao longo de décadas, perdeu densidade e capacidade de resposta. É esquálido. O segundo, as questões das transações comerciais. Dentro da União Europeia, a combinação de moeda comum com produtividades desiguais criou um sistema que favorece países com alta competitividade. Exemplo, Alemanha e Holanda, que penaliza quem? Países do Sul e do Leste. Né? Como Tchecoslováquia, como... Desculpa, não existe mais Tchecoslováquia, né? Agora a Eslováquia é a República Tcheca, me perdoe. Isso aí denunciou a minha idade. Né? Então, assim, né, voltando aqui. Com isso tudo, você tem o quê? Uma ausência de mecanismos compensatórios robustos. Isso resulta no quê? Déficits estruturais, concentração produtiva e dependência financeira. Olha o caso da Grécia aí. Fora do bloco, a Europa enfrenta dificuldades para competir com quem? Os grandes players, né? Estados Unidos e China, em setores tecnológicos avançados. Hoje, você só vai encontrar empresas europeias liderando a economia mundial em setores já no segundo patamar, na segunda divisão da capacidade inovativa. Porque aquilo que está na ponta da capacidade inovativa é Estados Unidos de longe. Aí depois aparece alguma coisa chinesa. Mas a Europa não aparece. Não é? E cada vez mais a Europa depende, né, de cadeias globais de insumos que escapam do seu controle. E aí entra a capacidade inovativa. O investimento público em pesquisa e desenvolvimento tem sido sistematicamente comprimido. Os grandes programas de inovação acabam subordinados, né, a quem? Aos interesses das corporações, né, aos interesses financeiros das corporações. A Europa tem até um número respeitável, né, de patentes. Até um número respeitável de patentes. Ainda é, né, coisa que a gente aqui no Brasil sonha. Mas o que ocorre? Muito pouco dessas inovações chegam ao mercado. Por quê? Porque a União Europeia não age como um Estado único. Ela é um conjunto, né, um conjunto de instituições que a Troika coloca toda debaixo do seu braço, mas sob a perspectiva do quê? Do neoliberalismo. Então, enquanto os Estados Unidos aí vem fortalecendo a sua política industrial por meio de
gastos com tecnologia, energia e defesa, né? O Make America Great Again, né? E enquanto os países do BRICS, com especial atenção para a China, Índia e Rússia, constroem suas próprias capacidades produtivas, a Europa permanece presa ao paradigma da austeridade. E isso compromete a autonomia europeia num contexto geoeconômico e reduz a sua capacidade de liderar a transição digital e energética. Um teste. Me cite uma grande Big Tech europeia. Não há. Não há. Né? Por quê? Porque a União Europeia perdeu o bonde inovativo. Tudo isso nos leva a um ponto crucial. A Troika, ao se constituir como uma instância central da administração política europeia, produz uma Europa reativa e não uma Europa propositiva. A cada nova crise, seja econômica, sanitária, energética, militar, olha a Ucrânia aí, o continente responde de forma tardia e descoordenada, totalmente limitado. Por quê? Porque o seu arcabouço institucional impede o uso pleno do Estado como instrumento de reconstrução e inovação. Enquanto os Estados Unidos e os BRICS utilizam políticas industriais expansivas para fortalecer suas bases produtivas, o que a Europa faz? A Europa permanece amarrada a regras fiscais rígidas e a primazia de mercados financeiros, como se a gente estivesse na década de 90. O que nós vemos, portanto, é um paradoxo muito profundo. A integração europeia foi concebida como um projeto de autonomia estratégica, capaz de garantir a paz, a prosperidade, o protagonismo global. Mas quando ela pega e entrega isso na mão da Troika, quando ela entrega a sua administração política à Troika, o que acontece? A Europa reduz a sua própria capacidade de ação. Porque a Troika é só uma entidade tecnocrática, dirigida pelos interesses do capital financeiro. A austeridade, longe de ser uma mera política econômica, transformou-se num modelo de governança que limita o desenvolvimento social, enfraquece o Estado e compromete a soberania produtiva. Bom, gente, já deram uns 3 puxão de orelha aqui, então eu vou terminar, né, dizendo que se a Europa quiser mesmo, de coração, recuperar sua centralidade no cenário mundial multipolar, ela precisa reconstruir a sua administração política sobre bases democráticas, territoriais e produtivas. Ou seja, ela tem que romper com essa lógica da austeridade permanente, fortalecer o investimento público e repensar o próprio papel do Banco Central Europeu, além de criar um orçamento comum robusto. E, claro, colocar a inovação e a equidade social no centro do projeto europeu. Ou seja, ela tem que reconhecer que o continente não se torna protagonista se submetendo a quê? Às regras do capital financeiro global, mas sim construindo a sua capacidade produtiva, né, a sua unidade, a sua coesão social, a sua autonomia política. Tal como ela está hoje, na Troika, ela organiza uma Europa para um mundo que já está desaparecendo. Não existe que está lá nos anos 90. Então, a tarefa histórica, a tarefa principal, primordial do continente hoje é se organizar para um mundo que está nascendo. Um mundo multipolar, tecnológico, e que cada vez mais, né, vai se tornar exigente. Um mundo onde as sociedades, né, mesmo as sociedades com uma forte administração política, é que serão, né, e, um detalhe, uma administração política própria, autônoma. Somente essas é que terão alguma capacidade de prosperar. Então, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Mas eu queria mais também provocar, eu vejo aqui nos comentários, né, o pessoal perguntando por geopolítica, então, assim, eu vejo que, ao trazer esse tema da Troika, né, eu quero deixar para vocês esse debate. E, ao mesmo tempo, né, a gente também se questionar dentro do campo da administração política o que vem a ser exatamente a gestão das relações sociais e
produção. Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade e estou aberto aqui para as críticas ou talvez as dúvidas que se fizerem necessárias. Obrigado aí. Professor Emerson, muito obrigado pela sua intervenção. Também mais uma excelente intervenção, fazendo a gente refletir. Da Ralph Finanças, mas aí eu disse, não, vai perder tempo. Explicar o que é a Ralph Finanças, não vamos falar da Troika, que é uma coisa mais próxima. Não, ainda bem que você deu aquela intervenção inicial sobre a China. Então, você criou o contra-exemplo que reforça o discurso. Se hoje a China tem um contra-exemplo, uma antítese, hoje essa antítese não são os Estados Unidos. Ou pelo contrário, os Estados Unidos são a China da Shopee. Né? A antítese é a Europa. Com certeza, professor, com certeza. E o senhor traz a gente para refletir sobre, acho que duas questões aqui essenciais, né? O primeiro é o seguinte: qual é a importância do internacional nesse mundo hoje globalizado, né? A gente sabe que houveram alterações no sistema internacional desde, principalmente, a quebra do sistema de Bretton Woods, né? Que deu um poder supranacional gigantesco para essas entidades, né? E a Troika nada mais é do que uma tentativa multinacional, por assim dizer, de tentar fazer uma gestão que é a gestão do neoliberalismo no mundo, né? E o senhor traz isso com uma maestria para a gente que é fantástica, né? E o pior, né? De como que essa interpretação de uma lógica macroeconômica neoliberal acabou arruinando o projeto europeu, né? Porque se até se no pós-guerra todas as grandes nações europeias conseguiram se desenvolver baseado aí na reconstrução com financiamento lastreado no dólar, né? O pós-Bretton Woods, né, acabou por desconectar, ou vamos assim dizer, descentralizar a capacidade dos países europeus de ter uma coordenação mais organizada para o desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, essas entidades da Troika surgem com um poder absurdo de impedir, né, novas formações de projetos nacionais, e é muito fácil, a partir da intervenção do professor, observar o quanto que isso é pernicioso para qualquer tipo de qualquer sociedade, qualquer nação que tenha a ambição de construir um projeto de nação contemporâneo, né? Então, isso é fantástico. Além disso, o professor trouxe uma interpretação a partir da lente, né, da ótica da administração política, do que está acontecendo hoje com a Europa. Então, assim, formidável. É sensacional a intervenção do professor nesses breves 30 minutos. Quer dizer, como que a gente consegue discutir com uma bagagem teórica e histórica da administração política, quer dizer, o poder que isso tem, né? O poder, a lente teórica tem um poder de fazer com que a gente consiga interpretar com uma facilidade questões extremamente complexas, né? Que estão aí no cerne da geopolítica e do desenvolvimento capitalista no mundo, né? Então, assim, muito obrigado, professor, mais uma vez. Agradeço demais a intervenção. Acho que foi fantástica. E eu acho que aí tem muitas coisas para discutirmos na frente, mas agora eu vou passar a palavra para nossa colega Yuná, certo? A nossa colega Yuná, ela vai fazer aqui a organização de perguntas e respostas aqui, com algumas perguntas e respostas para a gente trazer para os nossos palestrantes, tá bom?
E aí eu acho que 2 ou 3 respostas aqui, a colega vai organizar direitinho para ver se a gente consegue extrair mais dos nossos magníficos palestrantes. E eu quero novamente agradecer tanto ao professor Geraldo quanto ao professor Emerson a presença, a ilustre presença e o convite aceito de vocês aqui para participar da nossa mesa de diálogos aqui da administração política. Agradeço mais uma vez e agora, minha cara Yuná, é com você. Obrigado. O seu microfone está mudo. Boa noite a todos. Agradecer a participação dos professores Geraldo e Emerson. E, claro, sem dúvida, André, a sua participação valiosíssima. Nesse momento, a gente vai abrir para o público para fazer as perguntas ao professor Geraldo e ao professor Emerson. Aguardando aqui a participação. A professora Beth está fazendo a pergunta aqui. A interpretação do conceito das práticas da administração política tem interseção com o conceito prático da economia política. Como o Santos explica essa concepção? Ou, desculpa, essa correlação? Professor Emerson e professor Geraldo, com a palavra aos senhores. Professor Emerson, professor Geraldo, me ouve? Agora sim. Vou repetir a pergunta. Vocês viram a pergunta? Estou conseguindo. Ok. Com a palavra. Posso começar, então, né, Emerson? Bom, primeiro, dizer da satisfação, professor Emerson, em revê-lo. Tive essa satisfação de estar na sua banca, e foi a primeira banca que eu participei. Eu estava muito nervoso naquele dia, e foi uma grande experiência, então foi muito bom, foi muito importante para mim. Olha, eu acho que essa pergunta da professora Elizabeth é muito importante. O professor Reginaldo, ele faz esse trabalho de construção da administração política, mas para chegar nisso, ele faz toda a retrospectiva do que aconteceu com a economia. A economia, ela nasceu economia política. Então, quando Adam Smith, David Ricardo, o próprio Malthus trabalham com a noção de uma ciência, para eles se chamava de economia política. Então, não tinha a ideia de que era economia, mas que era economia política. Ao longo do tempo, a chamada economia política clássica, ela se divide. Então, aparece a economia neoclássica, e essa economia neoclássica, ela, nos primeiros estudos, nos primeiros trabalhos, ainda se trabalhava com economia política, mas depois abandonaram política e começaram a trabalhar com o termo economia. Do lado de Marx sempre foi muito claro que era economia política, e Keynes também trabalha com economia política. Eu acho que isso é muito importante, porque ao tirar o política da economia, está se afastando as relações sociais, porque Marx é que falava em um determinado momento que o essencial do modo de produção capitalista são as relações sociais, né? E ele diz que o fetiche da mercadoria faz com que existam relações sociais entre coisas e relações materiais entre pessoas. Então, na prática, quando se expulsa a economia política, começa a se trabalhar com essas relações sociais entre coisas. E isso é uma deturpação da realidade. Quando o professor Reginaldo ele começa a dizer, olha, da mesma forma que a economia ela nasceu economia política pela necessidade
de se trabalhar não com uma técnica, mas e não com uma relação entre coisas, não com uma ciência que vai se trabalhar apenas de forma matemática, mas antes de qualquer ideia, se tem relações sociais. E essas relações sociais só podem acontecer entre pessoas. Então, a administração, apesar de ter nascido a administração como um filhotinho da economia neoclássica, ela precisa ser redimensionada e ser trabalhada enquanto administração política. Isso é muito importante. Então, o diálogo que acontece a partir de então é entre administração política e economia política. Eu acho que é esse o diálogo que tem que ser feito. E, claro, quando a gente delimita a ciência, quando a gente delimita o campo da ciência, a fronteira entre a economia política e a administração política muitas vezes acaba sendo muito tênue, essa fronteira. Mas, ao mesmo tempo, aqui na academia, ela acaba tendo uma importância muito grande. Eu participei há poucos dias de uma banca, como falei ainda há pouco, lá no Serviço Social, sobre o fundo público, e essa discussão o serviço social faz. Qual é a contribuição dos estudos de serviço social sobre o fundo público? Então, até que ponto é uma discussão de economistas e a partir de quando se torna uma discussão do campo de conhecimento denominado serviço social. É uma discussão que está sendo resolvida lá com eles, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que grandes questões levantadas pela economia política, muitas vezes a economia política levanta as questões, ela debate essas questões, mas as soluções para os problemas acabam vindo da administração política. Eu estou pensando aqui, é muito comum a gente discutir na área da saúde, está acontecendo tal problema, como foi o caso que eu falei ainda há pouco, de um excesso de leitos hospitalares, e muito se chega, olha, mas é um problema de gestão, é um problema que tem uma natureza econômica, mas ele acaba tendo uma solução que passa por gestão. E trabalhar com gestão, que eu digo não é técnica e nem é arte, como diria o Ferreira Goulart, será arte, cantada pelo Fagner, nem é técnica, nem é arte, mas é política, e, portanto, tem que se entender os diversos atores que fazem parte do processo e, compreendendo esses atores, os interesses que estão em jogo, e entendendo que todos esses interesses são legítimos. Quem está nessa discussão tem interesses diferentes e são interesses legítimos. E a magia, portanto, da ciência da administração política é como pactuar esse projeto comum, mas não pactuar de forma pragmática, como de vez em quando os nossos políticos fazem no Congresso Nacional. Às vezes a pactuação é em torno do pragmatismo. Não, a pactuação ela deve acontecer submissa a um projeto de nação estabelecido. Então, tem que se ter esse projeto de nação. E isso daí me apaixona, trabalhar com isso, porque o tempo todo, onde fui gestor e onde sou gestor, eu estou lidando com interesses conflituosos e entendo que as pessoas que não pensam como eu penso, elas são legítimas em discordarem. Elas têm, dentro do campo, dentro do espaço que elas ocupam, dentro da sociedade, é legítimo que eles dirijam e que eles pensem importante, diferente do que eu penso. E a magia é como pactuar um projeto, mas sem contaminar o projeto de nação. Então, isso para mim não é arte, mas é apaixonante. Bom, como é que eu posso dizer, né, dessa questão? O doutor Reginaldo, né, o doutor Reginaldo Santos, quer falar. Não. Uma coisa que ele gostava muito de dizer, o ciclo econômico, quanto um fenômeno visto fora do controle humano, é uma ficção. É uma ficção no sentido de que as variáveis econômicas podem ser minimamente controladas pelos agentes econômicos, mas controladas a partir do quê? A partir da política, a partir da negociação, a partir da concertação. Né?
Então, assim, nesses últimos dias, a minha cisma tem sido entender, né, a questão da gestão. Nós temos que entender que a administração, a administração empresarial ou profissional, como o professor Rinaldo gostava de utilizar, ela tem uma visão muito funcionalista, quer dizer, ela tem uma visão muito funcionalista, né, da gestão, que a gestão seria o quê? A junção da técnica mais o trabalho no ambiente da organização. Né? E isso deriva do quê? Isso deriva, né, a administração científica, ela é filha, né, daquela economia, né, neoclássica, que nega os fundamentos políticos da economia clássica e tenta criar uma economia asceta, uma economia, né, que não tem fundamentos sociais, que está acima das contradições, né, entre os agentes econômicos. Né? Então, o que o doutor Reginaldo e uma contribuição da professora Elizabeth, né, tentam resgatar? Tentam resgatar esse caráter político. Então, a gestão não vai ser simplesmente a junção da técnica mais o trabalho dentro do ambiente organizacional. Até porque a administração política, ela subverte o uso semântico, né, da palavra organização. Né? Na administração profissional, né, na administração empresarial, né, organizacional, o termo organização é um substantivo concreto, que você vê a existência. Né? TV Globo Limitada, né? Credito Leonel, Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba, né? Você vê a existência. Só que, doutor Reginaldo, né? Só que o campo da administração política é o seguinte, nesse não, meu nego, administração ou organização não é um substantivo concreto. Organização é um substantivo abstrato. E o que é um substantivo abstrato? Né? E o que é um substantivo abstrato? É um substantivo que só consegue ter vida se você associá-lo a outro fenômeno. É essa a grande sacada da administração política. Né? E aí, quando ela faz isso, ela retoma o debate sobre a necessidade de concertações sociais que foi esquecido pela economia neoclássica e que estava presente na economia clássica, da qual o pensamento marxista vai tirar muito das suas percepções. Então, assim, de forma resumida, né, onde é que está a interseção? Né? A interseção em matemática é o quê? É aquele ponto no plano onde duas retas não paralelas se encontram. Né? Se encontram. Então, onde é que essas duas retas não paralelas vão se encontrar? Elas vão se encontrar, né, na retomada, né, pela administração política, né, do conceito de concertação, de negociação, de contradição e conflito entre os agentes econômicos. Né, e, claro, os agentes administrativos. Acho que é um termo também que a gente precisa começar a trabalhar. Se existem agentes econômicos, também existem agentes administrativos, que vão para além da simples gerência da organização, né, da empresa, da firma, da entidade. Então, eu creio que seja esse o grande instrumento, é o grande momento de intersecção entre a administração política e a economia política. Espero ter contribuído de alguma forma. Oi? Esqueceram da gente, Geraldo.
professores, chegou aqui mais uma pergunta para fazer, tá? Vou passar essa pergunta, foi feita pelos participantes do seminário. E a pergunta é a seguinte: como a administração política desafia os modelos tradicionais de gestão e aponta caminhos para um projeto de desenvolvimento nacional que priorize o bem comum e a construção coletiva das políticas? Bom, posso começar, né, também, novamente? Maravilha. Eu tinha lido essa pergunta da Cibele e gostei muitíssimo da pergunta. Acho que naquela minha fala inicial eu tinha falado no exemplo do que aconteceu na Secretaria de Saúde, quando a gente foi fazer o Plano Municipal de Saúde. E também eu estou tendo uma experiência muito rica na atualidade na construção do PDI, da nossa Universidade Estadual da Paraíba. Eu acho que são experiências bem parecidas, porque tradicionalmente se trabalhava na construção tanto do plano de saúde quanto do PDI, com relatórios que vinham de cada um dos setores, então alguém recebia esses relatórios e transformava o que cada setor mandou no que se chamou de plano. E muitas vezes, quando alguém ia ler, e eu li o que acontecia no passado, aparecia como uma verdadeira colcha de retalhos. Então, não se sabia muito onde se queria chegar. Era cada setor fazendo o seu planejamento, e muitas vezes esse planejamento desassociado com a realidade orçamentária. Então, como mudar essa realidade? Eu acho que aí entra a administração política, porque, repetindo que não é técnica essa relação. Um orçamento ele nunca vai ser técnico, um orçamento está cheinho de política, está cheinho de vida, está cheinho de contradições. Portanto, quando essas pessoas se encontram, ao acontecer o encontro, o conflito vai aparecer, e também, a partir do conflito, a negociação, a pactuação, claro, sem nunca perder de vista onde se quer chegar. Então, a administração política, para mim, ela parte desse ponto de partida, né, diferenciado, porque está se trabalhando com a perspectiva das relações sociais e da contradição. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, ao abandonar a ideia, ao não se admitir a ideia de que é técnica, né, eu também, atualmente, participo da construção do orçamento da universidade para o ano que vem. E não tem nada de técnica, a gente tem pactuações das mais diversas, a gente tem que conversar com todos os setores e considerando um orçamento absolutamente limitado. Mas é muito importante saber onde quer chegar. A ideia do projeto de nação, qual é a ideia do projeto de universidade, qual é a ideia de projeto para a saúde. Isso é muito precioso e mobiliza os meus dias, não só como professor, mas também como gestor. Posso falar? Vamos lá. Cibele, né? Cibele Amado de Oliveira. Bom, Cibele, veja só. A gente tem que ter consciência de uma coisa. A administração política, ela é um fenômeno social. É um fenômeno social com bases históricas, né? Com bases históricas, e procedimentos, como o próprio nome diz, políticos, ou seja, de negociação. E ela sempre revela uma intencionalidade previamente existente. Ou seja, dentro dessa sua pergunta, até os modelos tradicionais de gestão são uma expressão da administração política vigente. Então, a administração política, ela não, assim, está sendo claro, né? Ela não desafia modelos tradicionais. Porque os modelos tradicionais de gestão são expressão de uma administração política vigente. E, geralmente, a administração política que nós vemos é aquela que está vigente, é aquela
que expressa a intencionalidade das classes que dominam. Né? O que nós podemos ter é a proposição de uma administração. Então, resumindo, pronto, vamos voltar à minha fala. Eu até brinquei com o André, né? Que hoje a Europa é a contradição, é o antônimo, é o oposto da China. Os Estados Unidos é só uma variação do que a China faz. Né? Mas ambos são administrações políticas, tanto a China quanto a Europa. Até a ausência de uma administração política clara imaginemos o Haiti hoje. Imaginemos o Haiti. Né? Imaginemos Belize, o Congo, a República Democrática do Congo. Mesmo com toda aquela anarquia ali, aquilo ali é uma administração política. Por quê? Porque ela expressa uma intencionalidade de uma classe dominante e, mais ainda, ela é resultado de uma coordenação que é determinada por ordenamentos de quem tem poder, e mediado por quem não tem, mas cumpre essa administração. Então, no caso, como a administração desafia os modelos tradicionais de gestão, ela não desafia. Por quê? Porque os modelos tradicionais de gestão também são uma administração política. O que pode acontecer para que seja possível apontar caminhos para um projeto de desenvolvimento nacional que priorize o bem comum e a construção coletiva das políticas, é necessário que haja uma outra proposta de administração política que se dirija nesse sentido. Mas essa nova proposta só vai conseguir se tornar vigente quando ela detiver o poder político. Certo? Então, a administração política ela existe desde o momento que o ser humano se hominizou, desde quando ele começou a viver em sociedade. Né? E ela não tem, entre aspas, valor normativo. Ela existe. Ela é um dado positivo. Se ela contribui ou não para o desenvolvimento social, aí é outra história, a gente vai avaliar. Por isso, assim, respondendo essa pergunta para terminar, a administração política, per se, não desafia nenhum modelo tradicional de gestão. Por quê? Porque esses modelos tradicionais de gestão são também uma manifestação da administração política. Espero ter te ajudado. Mas sinta-se à vontade para discordar de mim. O senhor Emerson quer fazer as considerações finais? O professor Geraldo também? Geraldo. Olha, mais do que nunca, agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa noite, falando de coisas tão sérias, mas, ao mesmo tempo, me divertindo muito. Então, é muito bom quando o trabalho, a gente sente prazer, como senti aqui nessa noite. Então, quero agradecer à professora Elizabeth, sempre pela consideração, sempre pela lembrança do meu nome, a Virgínia, ao André também, maravilhoso, a você, Ilná, ao Emerson, que é muito bom mesmo virtualmente vê-lo. Espero que venha muito em breve aqui em Campina Grande para o nosso São João. Então, agradecer a vocês. E eu queria dizer que sem poesia, essa vida besta não serve para muita coisa. Então, eu soube que tem duas pessoas nos assistindo que me orgulham muito. A minha filha, recém-formada em administração, me falou que está assistindo em casa, então eu fico feliz aqui de saber que a filha está assistindo, quero mandar um beijo para ela, Ana Cecília, e minha namorada também, a Liciane, assistente social, também está vendo. Então, eu fico aqui todo fofo, como a gente diz aqui em Campina Grande. Mas muito obrigado pela oportunidade, eu estou muito feliz por essa noite. Obrigado. Também agradeço muito a oportunidade. Bom te rever. Nós aqui agradecemos a participação dos senhores nessa noite tão rica, com assuntos tão importantes para serem discutidos, debatidos e troca de experiência mesmo. Queria agradecer em nome do NPJ e da professora Elizabeth Matos, e espero em breve a gente fazer novos encontros e já convocar a todos
para o nosso próximo encontro, que é o seminário que vai acontecer na próxima quinta-feira, no horário das 14 às 16 horas.